Amados e amadas pelo Senhor Jesus, graça e paz. Como está o seu coração, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus? É tão bom quando a gente se achega à casa de Deus, mas a gente às vezes vem com o coração pesado, preocupado, ansioso, ansiosa. A casa do Pai é a casa de oração, casa de conserto, casa de colocar diante de Deus os nossos agradecimentos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e para colocar diante dEle também em oração aquilo que nos tira o sono, que deixa preocupado. Isso é normal. Nós viemos à casa de Deus para tributar louvor a Ele, cantar louvores, dizer que só Ele é digno de adoração. Para Deus, 44 anos são como um dia, e um dia como 44 anos. Nós contamos os anos com tanta alegria da nossa igreja, mas Deus consegue ver o primeiro momento dessa igreja como se tivesse sido ontem de manhã, ou ontem à noite. Ele tem acompanhado a vida dessa igreja desde os primeiros momentos. Essa igreja é filha do coração de Deus. Deus usou a igreja presbiteriana da Vila Tingui na época para fazer a vontade dele. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está essa noite aqui, é necessário lhe dizer que se só houvesse você no planeta, o Senhor Jesus Cristo viria, morreria e ressuscitaria por você, para que você tenha vida e vida eterna com Ele. Neste caminhar de 44 anos, a igreja tem momentos de alegria, mas tem momentos de tristeza e de pesar, quando vemos os nossos amados irmãos partirem para a glória, mesmo sabendo que eles estão num lugar infinitamente melhor. A saudade aperta o coração. Deus não nos criou para que morrêssemos, mas para que vivêssemos vidas abundantes. E por isso Ele enviou o Filho dele, para que tenhamos vida eterna na presença dele. E o que Deus preparou para você, meu irmão, você, minha irmã, você não pode imaginar. Você pode imaginar como seria ganhar uma grande herança e ter tudo do bom e do melhor, mas não se compararia ao que Deus tem preparado para você nos céus. Ele aguarda você no tempo dele para, como fez com Estevão, se levantar, lhe abraçar e dizer: bem-vindo, servo fiel, serva fiel, entre na minha presença, no prazer eterno de estar comigo. É esta certeza que nos faz vencer as dificuldades deste dia. O apóstolo vai dizer o que são os sofrimentos da vida presente comparado à glória do porvir. Os servos do Senhor muitas vezes adoecem, padecem, perdem emprego, têm dificuldades horrendas e ficam pensando: por que é que eu sou servo de Deus e passo por tudo isso? O Senhor Jesus Cristo, quando foi batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o impeliu para o deserto. O mesmo deserto que Abraão havia passado quando saiu de Ur dos Caldeus na Babilônia. Passou por desertos. O filho dele, Isaque, passou por desertos. E assim todos os grandes homens do texto sagrado passaram por desertos. Jesus não poderia ser diferente como representante fiel meu e seu. Ele foi impelido para o deserto. Quando nós pensamos em deserto, na nossa mente de 2018, nós pensamos nas dunas de areia lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Sobe com bugre, desce com bugre, toma uma água de coco. Então, como era deserto, tiramos a água de coco. Mas pensamos num ambiente como aquele, um sol lindo, uma praia por perto. Não, a região desértica da Palestina é uma região montanhosa. Judá fica muito alto, feito Curitiba. Só que não é verde como Curitiba.
Perto da linha do Equador, ela é seca e árida. As montanhas são de rocha seca e sem cor, sem nenhuma alegria. Pouca vida que existe é um escorpião ou uma serpente rápida. E o nosso Senhor, por mim e por você, ele ficou ali 40 dias. 40 dias. Além de tudo isso, sendo provado e tentado por Satanás. E ele não passou aqueles 40 dias por acaso ali. Ele passou por mim e por você. Nós precisamos dar valor não apenas à cruz, grande sofrimento da cruz, a traição, ser cuspido, ser desrespeitado, o ser colocado nu naquela situação horrenda, mas 40 dias de muito sofrimento. Então é possível que essa noite Deus tenha trazido você a essa igreja. Há um dia de festa, mas Deus colocou no meu coração falar de um dos salmos mais duros do texto sagrado. Eu quero pedir a você que desligue o seu celular, ou desconecte ele, coloque ele no silencioso, e faça a mesma coisa com a sua mente e seu coração. Diga: eu não quero me conectar a nenhum satélite, Senhor. Nesse instante eu quero me conectar ao provedor dos céus e da terra, Deus Pai Todo-Poderoso. Faz um download no meu coração, Senhor. Derrama no meu coração qual é a tua palavra, não o pastor Roberto, mas o Senhor fala direto a mim. Eu vim essa noite para ouvir a tua voz e não a voz do pastor. Eu sou homem pecador miserável, mas Deus, ele é santo, santo, santo. E ele deve falar ao meu coração para que eu fale ao seu coração. Tem uma igreja que colocou no púlpito assim, para o lado do pastor: se Deus não falou a você, não fale nada à igreja. Muito boa a ideia, né? Mas Deus não falou ao coração do pastor, bem que o pastor está falando para a igreja, né? A ideia da pregação, meus irmãos, é como o arauto do rei. O arauto do rei, morrendo de medo, ele chegava para o povo e dizia: por favor, escutem, o Deus mandou dizer isso. Vocês são miseráveis pecadores. Vocês têm andado em caminhos maus. Vocês têm desrespeitado tudo aquilo que eu tenho dito através dos profetas, homens santos meus. Está tudo escrito e vocês continuam desobedecendo. Eu quero dizer a vocês que a pena para vocês é pena de morte. Há uma única possibilidade: o Messias será enviado, dará a vida por você. Se você se reconhecer como pecador miserável, pedir perdão em nome dele e professar publicamente que ele é o seu Senhor e Salvador, que você não tem mérito algum, você será perdoado. Caso contrário, você terá morte e morte eterna. E fechava o rolo. E ficava todo mundo assim. O rei mandou um recado, ele deu o recado, e eu vi que o arauto estava batendo os joelhos, feito o rei quando viu aqueles dedos escrevendo lá, no dia que ele morreu e Dario tomou o governo da Babilônia e passou a governar os medo-persas, né? Então, quando a gente vai trazer a palavra para o povo de Deus, a gente tem que orar muito e dizer a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer para a sua igreja militante no Monza? E a despeito do dia festivo, Deus colocou no meu coração o Salmo de número 88, eu quero pedir aos irmãos e às irmãs que abram e vamos ler a palavra de Deus. Salmo de número 88. A minha versão é Almeida, revista e atualizada. Eu vou ler nessa versão. Os irmãos que tiverem com outra versão, eu peço que apenas escutem, porque às vezes há diferença em termos e a pessoa perde a atenção tentando entender porque que uma versão é diferente da outra. A palavra de Deus nos diz assim: ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti.
Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venham clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. O meu amigo, o meu conhecido são as trevas. Oremos. Santo, santo, santo és tu, ó Deus Altíssimo. A tua palavra foi lida. Nós compreendemos com a mente, mas o teu Espírito que sonda os mistérios de Deus, precisa nos socorrer nesse instante, para que o nosso espírito entenda a tua vontade para as nossas vidas. E é pelos merecimentos do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nesse instante clamamos a ti. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, revela ao teu povo o teu querer nesta noite. Que esta igreja seja uma igreja de oração. Nesse ano que se inicia de aniversário e de um ano novo, seja uma igreja prostrada diante de ti, de joelhos na tua presença, com a tua palavra aberta em mãos, seguindo esta jornada, sabendo que tu estás conosco até os confins dos tempos. Tudo isso nós te oramos no nome santo do teu Filho, a quem seja honra, glória e louvor eterno. Amém. Amados, no início do verso do capítulo 88, eu queria que vocês lessem que existe uma explicação, é bom para o contexto. Lamentação de um atribulado. É um cântico, é um salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. É um salmo didático de Emã Ezraíta. Então, este rapaz, cantor do templo da época de Davi e de Salomão, pelo texto que nós lemos, ele desde moço sofria bastante.
e ele orava bastante. E a gente às vezes pensa assim: eu tenho orado tanto por isso e nada acontece. E aprove a Deus ter este Salmo de número 88, que, diferente da maioria absoluta, não fecha de forma que você perceba a resposta de Deus. Ele fecha o Salmo dizendo: o meu melhor amigo é a escuridão. É muito duro. É muito duro. Este homem sofreu. E ele sofreu. Então você, meu irmão, você, minha irmã, não sofreu mais do que Emã, esse israelita. Muito menos do que Jesus, que é o nosso paradigma, a nossa referência. Ele sofreu muito. Sofreu calado. Morte e morte de cruz e desprezo pelas pessoas que ele tanto amava. Desprezado ali. Ele aguentou como um cordeiro calado. E muitas vezes a gente grita e reclama: por que, Senhor? Eu oro tanto e o Senhor não responde, como Emã mesmo cita aqui. Mas eu quero que você fique com o texto aberto, queridos. E eu gostaria que a gente, essa noite, falasse sobre o tema e ouvíssemos a voz de Deus. A igreja do Senhor caminha de joelhos com a Bíblia aberta em suas mãos. Pode parecer estranho, mas nós muitas vezes pensamos numa caminhada como seres humanos, em pé, correndo, mas a igreja do Senhor, ela caminha de joelhos, ou seja, ela caminha em oração e com a Bíblia aberta nas mãos. Então eu gostaria que você tivesse em sua mente esta mensagem: a igreja do Senhor de joelhos com a Bíblia na mão. Eu gostaria de pedir a você, quem puder, pegue a sua Bíblia, abra e vamos nos ajoelhar, porque vai ficar na nossa mente para sempre. Quero pedir aos irmãos que repitam comigo: a igreja do Senhor, caminha de joelhos, com a Bíblia aberta em suas mãos. A igreja do Senhor caminha de joelhos com a Bíblia aberta em suas mãos. A igreja do Senhor caminha de joelhos com a Bíblia aberta em suas mãos. Mais uma vez. A igreja do Senhor caminha de joelhos com a Bíblia aberta em suas mãos. Glória a Deus. Amados, verso número 1. O que é que se diz no verso número 1 do capítulo 88? O Senhor Deus da minha salvação. A primeira coisa é que a sua oração tem destinatário. Tem remetente, você é o remetente, o destinatário correto. Quem é? O Deus da minha salvação. Quando você começar a orar, se você estiver orando o Pai Nosso, como Jesus Cristo ensinou, você vai dizer: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se você estiver orando no seu quarto, você pode dizer: ó Senhor, Deus da minha salvação. Quantos aqui são salvos no sangue do Cordeiro? Levante uma das mãos. Se você ainda não tem essa certeza no seu coração, eu digo a você: não arrisque mais. Se você fechar os olhos hoje e não tiver dito isso publicamente, e crido no seu coração, confessado com sua boca, você não estará na presença de Deus. Ele não poderá ser chamado Deus da minha salvação. A partir de agora, como estamos em igreja, eu vou dizer Deus da nossa salvação.
Então é de joelhos que a igreja ora, dizendo: de joelhos, ó Senhor, Deus da nossa salvação, este é o endereço certo, este é o destinatário correto, esse é o único destinatário que ouve você desde que você estava no ventre materno. João Batista é dito a Isabel, é dito a Zacarias, ele estava cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Às vezes eu fico pensando, criança tem o Espírito Santo, criança aceita Cristo, criança no ventre materno, já estava regenerado, filho do Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo veio sobre Maria, com a sua sombra, e nela foi gerado o Filho de Deus, o primeiro, o primogênito do Espírito Santo, no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, todos foram colhidos e se transformaram em filhos do Altíssimo. Quando em Atos, Paulo vai perguntar aos discípulos de João Batista: vocês foram batizados no Espírito Santo? Eles respondem: Espírito Santo? Nunca nem ouvimos falar nisso. E Paulo vai dizer: mas foram batizados em... Não, batismo da água, batismo do arrependimento. Ele disse: então agora vocês vão ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eles foram batizados, como todos que são batizados em Cristo Jesus, o Espírito Santo desceu sobre eles. E aqueles homens agora eram filhos de Deus. O Espírito Santo sobre a igreja do Senhor gera os filhos de Deus. Filhos de Deus não acontecem por acaso. Do mesmo jeito que no ventre de Maria aconteceu algo sobrenatural, é algo sobrenatural que acontece sobre a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor. Quando o Espírito Santo é derramado aqui, as pessoas aceitam a Cristo Jesus, são novas criaturas, nasceram do alto, são filhos de Deus. A sua oração tem que ser ao Deus da nossa salvação, ok? Então já sabemos que quando estivermos de joelho, nós começamos a nossa oração dizendo ou o Pai Nosso ou ao Deus da nossa salvação. Requer que você aceite a Cristo, procure o pastor ou o conselho, faça a caminhada para conhecer a doutrina, a igreja, e depois venha aqui à frente e diga: eu sou salvo no nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu morrer esta noite, eu abro os olhos na presença do meu Deus. Esta é uma pessoa que tem a certeza da salvação. Aleluia? Amém. Pronto, então vamos seguir em frente. De joelhos, oramos ao Deus da nossa salvação. E clamamos para que chegue à sua presença a nossa oração. Vamos ver o verso número 2. O verso número 2 diz assim: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Então, há um destinatário correto, que você ora, você chama de Deus da sua salvação, eu chamo do Deus da minha salvação, mas há um clamor, não é apenas uma reza, não é apenas uma repetição, não é apenas um ato, uma prática que você tem no dia a dia. Ó Senhor, eu estou saindo para o trabalho, mas ouve a minha oração. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. É o Deus que criou o universo, Ele parou para lhe ouvir. E você está correndo para ir para o trabalho? Pare, fale para Deus: Senhor, eu clamo, eu estou aqui dizendo ao Senhor, eu quero que o Senhor incline os ouvidos à minha oração, ouça a minha oração, ó Deus, ser propício a mim, que eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Foi o que o cego Bartimeu gritou. Se ele dissesse Jesus, filho de José, Jesus tinha caminhado com todos, mas como ele chamou filho de Davi, é o Messias prometido, é a promessa dos profetas. Jesus para e faz a pergunta óbvia: o que é que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero que vê. Aí ele vai dizer: a tua fé te curou. Foi isso que ele disse? Não. Em nenhum momento do texto sagrado Jesus diz: a tua fé te curou. Jesus sempre diz: a tua fé te salvou. Você poderia até ficar cego mais uns anos aqui, porque na eternidade você vai ver as cores mais fantásticas e as coisas mais lindas que eu tenho preparado para você. Mas ele é tão bom que ele disse: não, eu vou te curar, mas o importante aqui não é a cura do seu olho,
nem você caminhar, nem a sua mão funcionar, nem o seu ouvido passar a ouvir, nem a sua boca passar a falar. É que você está salvo. A tua fé te salvou. Isso é que é importante. Quando eles iam chegando, na época que estavam cativos, iam chegando a Jerusalém, eles entristecidos, saudosos. Imagine um curitibano que nasceu aqui e foi levado preso, e ele volta, ele vai chegando a Curitiba, a alegria dele. O salmista diz assim, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É esta oração a este Deus que criou todas as coisas, e com um clamor do interior da sua alma, quebrantado, humilhado, rosto em terra, dizendo: Deus, inclina os teus ouvidos à minha oração, salva meu filho, traz meu marido para Cristo, traz esses meus irmãos para a eternidade contigo, Senhor. Eu estou cansado de fazer de conta. Eu estou cansada de só ir para a igreja, uma coisa formal. Eu quero de fato, ó Deus, que o Senhor salve tal pessoa, que o Senhor traga paz ao meu coração, que o Senhor me largue desse vício, que eu deixe esse pecado. Ouve a minha oração, Senhor. Eu só tenho a Ti, Tu és o Deus da minha salvação. Então, destinatário correto, clamor. Verso 1 e verso 2. Vamos seguir em frente. Nos versos 3 a 8, nós vamos ver as petições de Amon. Mas eu quero pedir que você dê um salto lá em Filipenses 4, 6. E quem achar, por favor, leia com uma voz alta. E se algum diácono me conseguir um copo com água, eu agradeço. Que a boca vai ficando seca aqui. Por favor, quem encontrou a epístola de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graça. Está vendo a orientação qual é? A gente às vezes fica em dúvida. Eu devo incomodar a Deus? Obrigado, Lucas. Eu devo incomodar a Deus com aquilo que Ele já sabe? A gente às vezes fica com umas perguntas. Eu vou perguntar isso ao pastor. Porque a Bíblia diz que Deus sabe das coisas antes que chegue à nossa boca. Por que eu vou ficar todo dia dizendo a Deus: Senhor, salva meu marido, Senhor, salva meu marido, Senhor, salva meu marido? Será que isso é vã repetição? Eu quero dizer a você, meu irmão, você minha irmã, que não é. O ensino bíblico é esse: não andeis ansiosos de coisa alguma. É difícil, porque eu preciso do emprego, eu preciso passar na universidade, eu preciso de uma casa nova, eu preciso resolver muitos problemas, e a palavra de Deus diz: no entanto, sejam conhecidas diante de Deus todas, não são algumas, todas as vossas petições. Emã disse: eu estou doente, eu estou com problema, eu tenho clamado, e eu não melhoro, e a saúde não vem, Senhor, o tempo está passando, será possível? Eu vou para a sepultura, Senhor, eu vou morrer doente desse jeito, Senhor, eu estou falando com o Senhor, o problema é sério. É isso, desde moço, o texto diz, ele fazia a mesma oração a Deus, da nossa salvação, clamor, inclina os ouvidos. E agora, Senhor, tem paciência comigo, porque eu vou te dar aqui agora, vou dar ao Senhor agora a minha lista de petições. Todos os motivos. Desliga o celular, fecha a porta, pede a Deus. Pode até escrever no papel, não tem problema não. Escreva tudo num papel e leia para Deus. Deus vai ouvir cada oração sua, vai responder da forma perfeita. Não se preocupe. Vai que Deus faz uma coisa assim, me joga numa cama doente para ficar mais perto dele. Não tenha esse receio. Deus é melhor do que você é com seu filho. É melhor do que você é com a sua filha. O que Ele fizer com você será perfeito, agradável. A vontade dEle é perfeita e agradável. Ore, puxe a lista e leia. Então, a igreja do Senhor, ela caminha de joelhos com a Bíblia aberta, orando assim: ó Deus da minha salvação,
eu clamo a ti, inclina teus ouvidos às minhas petições, que são essas, que a igreja do Jardim Monza cresça, que nós preguemos o Evangelho, que as pessoas aceitem a Cristo, que os enfermos sejam curados de doenças físicas e doenças emocionais, que o teu povo, ó Deus, se humilhe diante de ti, que as reuniões de oração sejam bem assistidas, que a vigília de oração queira amanhecer o dia dos joelhos na tua presença, que todas as coisas boas que o Senhor tem preparado para abrir as janelas dos céus e derramar sobre essa igreja, que elas aconteçam para o louvor da tua glória, e não faz isso por nós, faz isso por amor ao teu nome, faz porque tu és fiel a ti mesmo, faz porque tu mereces, no nome do teu filho Jesus. Essa é a petição da igreja. Deus ouve e se alegra, abre um sorriso nos céus. A minha igreja querida do Monza, que oração linda, estão pedindo que eu os abençoe, eu tenho prazer em abençoá-los. Nós falamos, Deus já sabe, mas Deus quer que a gente peça para que quando Ele responda, a gente saiba que veio dEle. Foi Ele que respondeu, foi Ele que te deu a casa, foi Ele que te deu o emprego, deu o dízimo agora, seja correto para com Deus. Mas a gente ora e Deus responde. Mas eu queria lá em Lucas 18, Lucas aqui é um nome bem conhecido, né? Lucas 18, de 1 a 7. Então, Lucas, por favor, você vai ler para a gente, que eu descanso a voz e você lê os primeiros 7 versículos, para ver se aquilo que nós estamos dizendo faz sentido. Causa. Para não suceder que por fim venha a amonestar. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, a que clame dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Clamar dia e noite. Vamos voltar para o Salmo 88 e vamos ver lá o verso 9. O que é que diz o verso 9 lá, do Salmo 88? Diz assim, olha: os meus olhos desfalecem de aflição. Vamos ler junto? Dia após dia venho clamando a ti, Senhor. Então nós, a igreja, de joelhos, clama ao Deus da nossa salvação, ora a Deus da nossa salvação, clamando para que Ele incline os ouvidos, para que Ele escute as nossas petições. Com que frequência? Todos os dias. Todos os dias. Pode levar 40 anos orando. Todos os dias. 1 Tessalonicenses 5,17 é bem simples, diz: orai sem cessar. É para orar sem cessar. É de joelhos, orando a Deus da nossa salvação, clamando que Ele incline os ouvidos à nossa oração, com as nossas petições e sem cessar. Você diz: mas que hora? Que hora devo começar a orar? O texto vai nos dizer que desde antemanhã ele já orava. Você sabe o que significa antemanhã? É antes da manhã. Antes do sol nascer, ele começava a orar. E ele orava o dia todo. A gente ora muito pouco, meus irmãos. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus oram bastante. A gente ora menos. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Os judeus oravam 3 vezes por dia. Daniel abre as janelas em direção a Jerusalém e ora. E aí vão acusar ele, mas ele está orando. Não tem um edito do rei, que não se pode orar a ninguém a não ser o rei. Mas ele abre as janelas para o lado de Jerusalém e ele ora. A mulher samaritana vai dizer a Jesus: é aqui que se deve orar? A casa do Senhor, ou é lá em Jerusalém? E Jesus responde uma coisa muito difícil de entender. Digo uma coisa para você: vai haver o tempo que nem aqui
e nem em Jerusalém, porque Deus vai procurar quem o adore em espírito e em verdade. Então não se preocupe quando você for orar, se você está virado para o lado de Jerusalém, para o lado que o sol nasce, de costa, porque na verdade agora nós estamos orando a Deus. E o Espírito Santo dele está ali conosco. Devemos ter essa certeza. Ok? Mateus 6,6. Quem abrir pode ler, por favor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. A gente, às vezes, nós temos as orações no templo que não tem nada de errado, né? A gente se levanta para orar, a gente ora, às vezes as pessoas estão lá ouvindo a oração, não tem nada de mais disso. O texto sagrado vai fazer um alerta. Cuidado, não orem como os fariseus, como os escribas, que fazem oração na esquina para serem notados, palavras bonitas e tudo mais. Eles queriam chamar a atenção, chamaram e já está atendido aquilo que eles queriam. Foram atendidos no desejo de serem admirados. Você, no entanto, faça o contrário. Você vai lá, entra no seu quarto, fecha a porta, encosta a porta, fecha a porta, em segredo, você fala com seu pai. Seu pai que lhe vê em segredo vai lhe responder. Então a forma, o momento de oração, ensinado pela palavra de Deus, muito adequado para o dia todo, é assim. É na reserva onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, em casa. Na igreja, você não pode estar aqui o dia todo, orando de manhã, tarde e noite. A maioria das pessoas não tem essa disponibilidade. Então, é importantíssimo vir a reunião de oração. É importantíssimo vir a vigília de oração. Mas no dia a dia, a rotina é no seu quarto, em segredo, falando para Deus as suas inquietações. E Deus que lhe escuta em segredo, há de lhe responder em segredo. Amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, para que a gente conclua, eu gostaria que vocês pensassem nisso, que isso ficasse na mente de vocês. A igreja caminha de joelhos, com a Bíblia aberta na mão. A palavra de Deus nos ensina essas coisas simples. A gente às vezes complica muito as coisas na igreja. Tem muito evento, tem muita organização humana, tem um monte de coisa, mas na verdade o caminhar de Deus, da igreja, na presença de Deus, uma perna é a oração, a outra perna é a leitura da palavra. Oração, leitura da palavra. Oração, leitura. É assim que a igreja caminha. De joelhos na presença de Deus. Ela vai orando, estudando a palavra de Deus. Orando, estudando a palavra de Deus. E Deus vai acrescentando as pessoas à igreja. Aí a gente sabe que é para orar. Mas como orar? Primeiro orar a quem? Ao Deus da nossa salvação. Depois a gente deve clamar: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos. Não é aquela oração da boca para fora rápido, não. É oração serena, sincera, com temor diante de Deus. Não é o cara lá de cima, não, isso não existe. Paizinho é muito bonito, está no texto sagrado. Pode até chamar, mas tem que ter cuidado. Você está falando com o Criador dos céus e da terra. Aquele que ouviu Jesus Cristo dizer assim: é possível mudar esse plano? Porque o Senhor pode todas as coisas. O que é que Deus respondeu a Jesus? Não. Deus respondeu ao seu filho: não. O que nós combinamos será realizado. Você morrerá na cruz. As trevas que o texto fecha apontam para Cristo. Cristo na cruz se sentiu abandonado dos amigos. Ele não estava num quarto fechado. Ele estava abandonado por todos. O sol foi escurecido pelo tempo e houve trevas. O fechamento da vida de Jesus não foi uma apoteose, fogos do céu, show pirotécnico. Não. Foi a negritude das trevas. Ele passou pelas trevas para que a gente não passasse.
Então a nossa oração é: inclina os teus ouvidos às minhas petições. E as minhas petições, Senhor, são essas. Ó Deus, eu oro antes do dia amanhecer. Perdeu o sono, acordou de madrugada, não precisa tomar um comprimido para dormir. Não vá tomar chá de maracujá. Você vai orar. Talvez Deus tenha lhe acordado para você orar. Vá orar. Deus vai colocar no seu coração os motivos de oração. Desde o dia amanhecer, você começa a orar. E você ora sem cessar. E de preferência, secretamente. Sem nem o cônjuge saber que você está orando. Se perguntar, você diz: estou orando, né? Mas você está orando a Deus. O meu desejo é que Deus aplique isso ao meu coração e ao seu coração, meu irmão e minha irmã. Que essa igreja, esse ano que se inicie, seja uma igreja de oração e de leitura da palavra de Deus.